Olá, seja bem-vindo. De vez em quando eu coloco algumas possibilidades, algumas simulações aqui para ajudar você a pensar e refletir sobre o que pode estar acontecendo na sua vida. E nós temos recebido aqui em nosso espaço muitas mães preocupadas com seus filhos, né? Filhos adultos já. Geralmente nem é criança, não é o adolescente, mas já filho adulto, acima dos 25 anos de idade, quando ela percebe que ele está congelado na vida, quando ele está, parece que paralisado diante da vida. Não consegue ter ânimo, não consegue ter vontade, as possibilidades de trabalho parece que não fluem, e assim, então, a mãe acaba ficando preocupada, pensando o que pode ser e como fazer para ajudar esse filho, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode olhar dentro da visão sistêmica, dentro da constelação familiar, e também tem outras questões que depois a gente pode levar para um segundo momento, né? Um momento de terapia, um momento junto a algum profissional que possa também trabalhar essa questão. Mas o fato é assim, que quando a gente traz para uma constelação familiar, a constelação ela geralmente nos revela algo que a gente não sabia, algo que a gente nem tinha ideia do que está acontecendo. Então nós falamos na constelação que as lealdades, elas são invisíveis e parentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que invisível porque a gente não vê, a gente não sabe, a gente não tem nem ideia, né? Então daqui a um pouco nós podemos estar atuando sob efeito de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás dentro do nosso sistema e que a gente nem tem ideia de que esse evento ocorreu, né? E ele é invisível para nós, a gente não sabe, nós apenas reagimos a esta situação ou nos colocamos em lealdade. Então, por exemplo, há uma dor profunda, que pode ter sido uma decepção amorosa muito profunda, quando alguém descobre uma traição, por exemplo, ou uma morte que causou um impacto muito grande na família, né? Pode ser a morte de uma criança muito nova ou alguém que morreu muito cedo e que isso criou algum impacto na família. Pode ser por situação de alguém que de repente perdeu tudo o que tinha, né? Todos os seus bens, enfim, dinheiro, posse, e uma parte, eu gosto de falar assim, uma parte nossa fica em lealdade a isso, fica olhando para isso, né? Então, é invisível neste sentido, porque a gente não tem ideia de que isso está acontecendo, nós apenas temos o resultado de algo na nossa vida que a gente também só vai entender que a gente está reagindo àquela situação quando a gente consegue trazer isto para uma constelação. E a lealdade é invisível e parental. É parental porque diz respeito aos nossos parentes, aos nossos familiares. Então, por exemplo, alguém aqui da frente, ele pode estar em lealdade ou vai ser com um irmão mais velho, ou com um dos pais, ou com um dos avós. É algo que vem de dentro do sistema familiar. Não é porque um vizinho lá, ou porque um amigo lá da família. Não, é algo que vem de dentro do seu sistema familiar, por isso é parental. Então, quando a gente traz para o campo de uma constelação um tema como este, a gente tem que saber que daqui a pouco a gente pode acessar algo que ninguém tem ideia, né? Muito menos o filho. No caso, a gente está olhando aqui para a questão de uma mãe que chega aqui e diz: olha, Hilton, eu quero olhar o que acontece com meu filho, porque ele parece que tem um desânimo, nada flui para ele, né? Nem os relacionamentos amorosos ele não consegue, e ele fica bebendo, ou então ele tem algum vício e só quer estar fechado dentro de casa, não quer sair para a rua, não quer olhar a vida, enfim. É quando uma mãe, né, traz uma preocupação como esta para uma constelação. Então a gente vai colocar isso no campo e ali a gente pode ter muitas revelações, tá? O que é comum revelar para nós é que todos nós temos a nossa criança dentro de nós, a nossa parte criança, né? O eu criança, como quiser chamar.
E esta parte, por incrível que pareça, ela está ativa em nós. E muitas vezes, quando esta parte criança, ela traz muitas mágoas, ela traz muitas queixas, muitas insatisfações, né, da sua infância, ou lá, enfim, da sua parte de gestação, ou quando era bebê, enfim, é como se esta parte ficasse lá congelada naquela época, esperando algo. Então, por exemplo, uma criança que pode ter sentido muita falta do seu pai, que não tinha um abraço do pai, que não tinha um afeto do pai, esta parte, criança, é como se esta memória, esta parte invisível, ficasse lá no passado, congelada, esperando, né, de braços estendidos, a atenção do pai. Só que o pai não tem mais como dar isso. Então fica aquela parte da criança lá atrás, olhando para o seu pai, né? Vamos botar aqui para vocês entenderem. Então ela fica olhando lá para o pai, de repente com os bracinhos estendidos, porque ela quer o colo do pai. E esta parte adulta tentando ir para a vida. Então o que acontece aqui? Acontece que esta parte adulta ela vem e volta, é como se fosse um elástico entre os dois. Ela vem e regride, vem e volta, tenta e volta, e acaba ficando congelado, digamos assim, paralisado, não consegue avançar, porque tem uma parte muito importante que está congelada lá atrás, diante do seu pai, pedindo o afeto, né? Então, este pode ser um dos motivos aqui, tá? Quando essa criança, quando a nossa parte criança sofreu algum tipo de trauma lá atrás, ou algum tipo de falta, e ela está lá pedindo ainda esse colo, pedindo ainda esta atenção. Então eu vou trazer um exemplo também bem prático de um atendimento que eu fiz há algum tempo atrás, de uma mãe que trouxe exatamente esta queixa, tá? Ela queria entender como que ela podia ajudar o filho dela, porque ela percebia que o filho, e é um filho adulto, tá? Com mais de 28 anos de idade, como que ela poderia ajudar ele, porque ela percebia que é como se ele estivesse congelado na vida, paralisado, desanimado, sem vontade de nada. Então eu comecei pedindo para ela posicionar um representante para ela no campo. E ela posicionou um representante para ela, assim, e pedi para ela representar, botar um representante para o filho aqui, tá? Então ela trouxe o filho e colocou o filho assim, próximo dela, virado para outro lado. Vamos pegar outro representante para o filho aqui, aqui. Então ela trouxe assim o filho olhando para outro lugar, certo? Então aqui o campo ele já nos mostra algo, né? Porque ele está me mostrando que ela está olhando para algo muito interessante aqui. E o fato é que quando ela olha para este algo muito interessante aqui, ela não olha para o filho. Mas, gente, quando nós colocamos esses representantes no campo, eu gosto de falar assim, ó, que nós estamos olhando para a alma, né? Então é para aquela parte invisível nossa, nós podemos falar assim, tá? Para aquela parte invisível em nós que está olhando, que está trazendo tem alguma coisa acontecendo, dá uma olhadinha nisso, né? Então, quando nós colocamos aqui no campo, nós estamos olhando para a alma. Então, é para aquela parte nossa que a gente não tem ideia, né, do que está acontecendo com ela. Então, a mãe nessa posição, olhando para o chão, algo muito interessante acontecendo aqui, e o filho olhando para outro lado. Aí então, quando eu percebi este olhar, eu pedi para ela botar um representante qualquer nesse ponto para onde ela olhava. E quando ela posicionou uma criança, vejam só, ela trouxe uma criança para cá, no campo, e quando ela botou esta criança aqui nesse lugar, ela foi lá no filho adulto e fez assim, ela nem se deu conta, e virou o filho para cá. Ela não se deu conta desse movimento. E olha só, que interessante. Então, o que o campo está nos contando? Primeiro, o campo está mostrando que este assunto aqui diz respeito a ela e não ao filho. Porque ela entrou no campo já olhando para este lugar, então ela posicionou uma criança neste lugar, e quando ela posicionou uma criança, ela mostrou que o filho estava em lealdade, que ele também estava olhando para cá. E quando eu disse para ela, você percebeu que somente depois que entrou esta criança aqui, o seu filho também virou para cá, você foi lá e virou ele para cá, e daí ela se surpreendeu com o movimento. Aí ela se deu conta do que aconteceu. E daí nós começamos a compreender
que o filho está em lealdade a ela, olhando para uma dor que diz respeito a ela. Então eu perguntei para ela, quem que morreu? E ela me disse, Hilton, eu não perdi criança, não tive aborto. Eu disse, pois é, mas aqui a gente tem a sua alma olhando para uma criança, a perda, uma dor de uma criança que morreu. Aí me deu um insight, e eu disse, vamos colocar uma representante para tua mãe. E quando ela trouxe a representante da mãe, ela trouxe a mãe e colocou aqui neste lugar. Então me chamou a atenção porque a mãe não estava olhando para cá. Aí eu perguntei para ela, e sua mãe teve perda de bebê? Aí ela, Hilton, teve. A minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Então aqui o campo já começa a revelar que ela, a filha, a que veio com a queixa, né, para a consulta, ela estava olhando para uma dor e estava fazendo isto pela sua mãe, que isso é muito comum, gente. Né? A criança, o filho, ele quer tentar salvar o pai ou a mãe de uma dor. Então é como se ele dissesse, deixa que eu faço isso por ti. Eu olho isto para ti. Eu velo esta dor por ti. Na intenção do pensamento mágico de que a mãe vai ficar livre para a vida. E na verdade ficam todos presos naquela dor. Então, me mostrou o campo que a mãe olhava para essa dor, que na verdade pertencia à mãe dela, avó do menino, e que o filho estava em lealdade com a mãe olhando para o mesmo lugar. Então, gente, este é um dos movimentos que geralmente ocorre na constelação e mostra por que uma pessoa não flui para a vida, por que um filho, de repente, não está olhando para a sua vida, né? Então a vida está acontecendo aqui na frente, ó, e ele não olha para a vida. Ele está olhando para aquela dor junto com a mãe, uma dor que não é da mãe e que é da avó, mas que ambos estão ali velando, ambos estão emaranhados e em lealdade invisível por aquela dor. Então, quando nós temos um movimento de constelação que revela algo desse tipo, que nos traz um esclarecimento desse tipo, nós temos muitos insights. Durante o atendimento, você vai tendo muitos insights, você vai se dando conta do que você pode fazer. Você vai se dando conta daqueles comportamentos que você precisa mudar, até mesmo com o seu filho, para que ele precise sair desse lugar, para que ele saia, para que ele seja liberado deste lugar, porque não pertence a ele essa dor. Então, um atendimento na constelação, gente, seja individual ou seja num grupo, ela vai trazer para você muitos insights e muitas possibilidades, porque só o fato de você compreender essa dinâmica aqui, isso já traz um insight para você, essa informação já vai para a alma do seu sistema familiar e já vai atuar lá no seu filho. Eu espero que com esta explicação, você também tenha tido alguns insights aí, e daqui a pouco você compreende que sim, que você pode fazer uma constelação, que é o seu momento, para que você possa se liberar e também liberar o seu filho se ele está paralisado, se ele está desanimado, se ele está entristecido, né? Se as coisas dele não estão dando certo, se você percebe também que seu filho não está olhando para a vida como poderia ser, um atendimento, uma constelação familiar vai ser muito útil, porque vai trazer muito esclarecimento e muitos insights para você. Então espero que eu possa ter dado uma luz para você de algo que pode estar acontecendo aí. Um grande abraço e até mais.